Olá, bom dia a todos. Então a gente está gravando essa aula para falar sobre feudalismo, né? Dando continuidade ao nosso assunto anterior, que era o Império Romano, né? Então vocês podem ver aqui na nossa sala que a gente tem aqui na nossa primeira semana esse tema que é o feudalismo em geral e especificamente a questão do trabalho, né? A questão do trabalho que a gente chama de trabalho compulsório ou trabalho servil. É uma espécie de nova modalidade de trabalho que vai surgir em substituição ao escravismo, né? Que sustentou todas as sociedades antigas, né? Então a gente considera que a antiguidade, todo o sistema social e econômico das sociedades antigas, aquelas que a gente viu, né, destacadamente, então os fenícios, os egípcios, os gregos, os romanos, todas elas estavam sustentadas em trabalho escravo, né? E aí a gente lembra que esse trabalho escravo era oriundo então das conquistas, né? Das conquistas militares, havia também escravidão por dívidas, né? Então esses mecanismos que faziam com que uma pessoa se tornasse escravo de uma outra, né? E formavam-se essas classes, então, como a gente tinha lá na Grécia, né? A classe dos escravos era diferente da classe dos cidadãos, né? E nos romanos a gente tinha também lá abaixo dos plebeus, né? A gente tinha também os escravos, né? Os plebeus seriam camponeses pobres, pequenos artesãos, que na maior parte da história romana não participam da política e que durante o Império, né, se vocês lembrarem também os três períodos lá da história romana, tem um primeiro período republicano, dominado por uma aristocracia, né, que excluía os plebeus, e aí conforme essa república ela vai se tornando um império, conforme Roma vai promovendo uma expansão ali no mar Mediterrâneo, você tem também a organização desses plebeus para conseguirem alguns direitos, né? Vocês podem lembrar lá das reformas de Graco, né? Dos irmãos Gracos que concederam direitos políticos a esses plebeus que eram a maioria da população, né? Tinha lá a política do pão e circo também, se vocês lembrarem. Então esses plebeus romanos, esses escravos de várias outras regiões que eram colônias dos romanos, quando o expansionismo romano ele chega, ele entra em declínio, quando os romanos, o Império Romano entra em declínio, quando você tem a fragmentação do império, quando você tem a perca do poder dos imperadores, né? A descentralização desse poder, o imperador romano deixa de ser a figura central da política e aí vários chefes locais, né? Das várias colônias eles ganham autonomia, né? Então não precisam mais pagar os impostos, eles deixam de estar subordinados aos exércitos romanos, até que a própria cidade de Roma é invadida também no século V, né? E aí você tem a, a queda oficial do Império, né? Então entre o século III e o século V, que é o final do Império Romano, você tem esse processo histórico onde o sistema de trabalho escravo ele vai ser substituído, esses plebeus, esses escravos, essa base da pirâmide social, ela vai ser transformada em mão de obra servil. E aí a gente vai tentar entender o que acarreta essa transformação de sistema escravista para sistema feudal ou sistema servil.
o que acarreta, quem são esses servos, como que funciona essa servidão. A gente vai estudar um pouco isso. Então, dei uma lidinha aqui na introdução, né? Então a gente está saindo agora nesse terceiro bimestre, a gente está saindo do período da antiguidade, a gente está vendo essa transição, né, do período da antiguidade para um período que vai ser chamado de Idade Média, né? Esse nome Idade Média ele foi atribuído para esse período lá pelo século XVI, século XVII, né? Então foi como o século XVI, o século XVII, que é o período que a gente chama de modernidade, né? A gente vai ver depois a Revolução Francesa, né? A ideia de democracia, a ideia de nacionalidade, né? Eu já comentei com vocês a gente pode tomar o Brasil como exemplo, né? Nós somos uma nacionalidade, né? O que significa isso? Nacionalidade é um sistema de administração, um sistema político, um sistema social que começou a existir mais ou menos no século XVII, no século XVIII, né? Algumas no século XVI, como no caso Portugal, Espanha, né, que colonizam o Brasil. Mas nacionalidades, então, países, né, nações como Brasil, Alemanha, Portugal, Espanha, Japão, são coisas do século XVII, são coisas da modernidade. Né? Antes disso, antes dessa modernidade, a gente não tinha nações. Né? O que existiam então? Existiam reinos, existiam impérios, existiam algumas repúblicas, né? E aí, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver como os antigos sistemas sociais, os sistemas sociais do período da antiguidade, baseados, sustentados com a mão de obra escrava, como eles entraram em uma crise profunda entre os séculos 3 e o século 5, né? Mais ou menos entre 300 e 500, né? Eu coloquei aqui na nossa introdução entre 400 e 500 depois de Cristo, né? É um momento também de ascensão do cristianismo, né? Na Europa, por isso que às vezes você vai encontrar falando da Idade Média como a Idade das Trevas, né? Tem muito essa representação da Idade Média, da Idade das Trevas, período negro da história, né? E toda essa caracterização desse período, depois da Antiguidade, dessa Idade Média, é muito a impressão que os modernos tiveram, né? A representação, a caracterização que os modernos quiseram fazer do seu passado, né? Então a gente vai ver que na Idade Média não dá para se chamar de Idade das Trevas, porque não tem nada tão absurdo ao ponto de você fazer uma caracterização moral, né? Idade das Trevas é uma caracterização moral. Então a gente tenta ter uma visão mais racional desse processo, né? Então não tem Idade das Trevas, tem esse período de transformação, né, que é chamado de feudalismo, então de Idade Média, né? Idade Média também um pouco, por conta que nesse período aí é que vai ser gestado o que vai vir depois na modernidade. Então, para você entender como surge uma nação, uma nacionalidade na modernidade, um país, né? Um Estado nacional, como surge nesse Estado nacional uma fronteira, uma moeda, leis, sistema político integrado, a ideia de cidadão, né? Cidadão nacional, a ideia de nacionalidade, eu pertenço, eu sou brasileiro, eu sou português. Tudo isso, para entender como tudo isso surge no século XVI, no século XVIII, você precisa estar atento ao que aconteceu antes, né? Nesse período de Idade Média. Então, nessa Idade Média a gente vai ter a gestação, a formação desses processos aí que vão aparecer na modernidade. E é isso que a gente quer entender. Informações importantes aqui, então, nas instruções e links importantes, vocês têm
uma discussão aqui sobre a produção do mangá, né? No final da aula eu vou dar mais explicações sobre como é para ser feito isso, quantas páginas, tudo mais. Tem esse jogo aqui que quem quiser também pode baixar, pode jogar. É um jogo ambientado na Idade Média, lembra Age of Empires. Tem essa visita virtual aos castelos também. Então percebam que essa semana a gente tem que fazer um mergulho nesses cenários da Idade Média. Então é importante visitar os castelos ali, se puder jogar o jogo e ler aqui o mangá, né? É só baixar aqui, ó. Baixa aqui. E aí você vai ler, tem aqui nesse link você vai encontrar 10 episódios, né, desse mangá. Aí esse mangá trata especificamente sobre mais ou menos esse período, um contexto parecido com esse que a gente vai ver na Europa, só que se tratando da China, né, como se fosse uma China na Idade Média, né, uma China feudal, assim. E aí, por isso a ideia do anime, né? Então vocês vão ler isso aqui para ambientar um pouco o que é um mangá, o traço, né? Como que é montada a história, para depois vocês produzirem um mangá ambientado então na Europa, né? E aí a nossa aula aparece aqui e a atividade para entregar então até o dia 30 de agosto, que é um pouco depois do final do nosso terceiro bimestre, né? Então, nosso terceiro bimestre em 2 semanas acaba no dia 27. No dia 23 a gente tem uma aula síncrona, já deixa anotado aí. Então vamos lá. A gente vai falar sobre o feudalismo, né? Feudalismo é o nome que se dá para o sistema de produção que substitui então o escravismo, né? O escravismo antigo, e que marca também então o fim da antiguidade, a antiguidade que começa lá com o início da escrita, né? Lá com as primeiras civilizações na crescente fértil, Mesopotâmia, Egito, e que vai então até o fim do Império Romano. Esse é o período da antiguidade. Então vai lá desde antes de Cristo até mais ou menos 300, 400 depois de Cristo, né? E aí depois da antiguidade a gente tem esse período da Idade Média, que também do ponto de vista da economia, da produção econômica, é chamado de feudalismo. E essa produção econômica, os aspectos dessa produção econômica, as características políticas dessa produção econômica que a gente vai tentar entender hoje. Esse primeiro slide é uma introdução teórica, né? Por quê? Porque a gente vai falar de um sistema econômico, então a gente precisa pensar as sociedades humanas de uma forma teórica, né? De uma forma conceitual, né? Então você precisa pensar a sociedade como uma estratificação, né? Então o que significa isso? Muitas vezes a gente pensa a sociedade de uma forma natural, né? Como se, então, existem muito esses discursos, né? Então as coisas são naturais. O que significa na nossa língua, na nossa fala, que algo é natural, muitas vezes, se tratando do social? Significa que essa coisa é imutável, que ela é assim desde sempre, que ela não sofre transformação, que ela é sempre a mesma, né? Então, o que a gente vai tentar entender é, ao mesmo tempo, como então essas relações sociais, essa sociedade, a ordem da sociedade, o sistema social, os grupos, as relações entre os grupos, as hierarquias, como isso tudo é construído, né? Como isso tudo é estruturado, né? Uma boa palavra, estruturado, né?
E aí o conceito de estratificação é importante. O que é estratificação? Estratificação é um termo que que é usado na geologia. Né? Geologia é o estudo da Terra. Né? Então, quando você pega uma montanha lá, você é um geólogo e você está estudando uma montanha. Aí você vai lá e corta essa montanha, né? Corta ela no meio, tira um pedação de terra dela, fura, né? Faz um buraco, tira um pedação de terra de cima e embaixo. Você percebe que essa montanha ela vai ter várias camadas de terra, né? De terra diferente, de rocha, de minerais diferentes, e o que a gente percebe aqui nas colorações, ó. Percebe que a coloração da montanha ela muda. E aí o que o geólogo faz? Ele compreende como cada coloração dessa representa um evento histórico de formação dessa estrutura rochosa, dessa montanha. Né? Então, cada cor aqui vai representar um tipo de fenômeno natural que originou, que sedimentou esses minerais, essa areia, esse barro, esse ouro e por aí vai. Né? Então, a estratificação são os estratos, né? São os pedaços, essas tiras aqui, ó, que são formadas em uma montanha, em uma formação geológica. E aí a gente usa esse mesmo termo para falar da sociedade. Então, o que é uma sociedade? Uma sociedade é uma estratificação, né? Quando você corta a sociedade, então eu pego a nossa sociedade brasileira e eu faço um corte nela do ano faço um corte na sociedade brasileira do ano 2000 até o ano 1500, que é quando os portugueses chegam no Brasil. Quando eu faço esse corte, né, quando eu tento acompanhar o desenvolvimento, as ligações entre a sociedade de 2000, né, o Brasil de 2000, e esse mesmo território, esse mesmo espaço social em 1500, eu percebo que vai haver várias transformações, né? Mas que essas transformações elas formam como que blocos, assim, ó. Elas formam blocos, né? Que são parecidos, né? E esses blocos a gente chama de estruturas, né? Então, se você faz um corte na sociedade brasileira, de 2000 a 1500, você vai perceber que lá em 1500 havia uma determinada ordem social, né? Você poderia pintar essa ordem social de uma cor, né? Aí quando chega, por exemplo, em 1800, né, o Brasil se torna uma república, a escravidão é proibida, né? Você tem uma mudança dessa estrutura. E aí depois se torna uma república, depois mulheres podem votar, depois a gente tem ditadura, antes a gente tem Era Vargas, né? Então todos esses períodos eles vão formando esses estratos, né? Esses estratos do tempo. O que forma essas colorações, né? Na sociedade, no caso. Agora a gente já não está falando de uma montanha. A gente está usando o mesmo conceito de estratificação das montanhas, né, da geologia, para falar da sociedade. Na sociedade, esses estratos, essas estruturas, são formadas pelo tempo também. Então esse é o conceito que eu quero apresentar, estratificação. Né? Então são o quê? São estruturas sociais formadas com o tempo. Né? O que são estruturas sociais? No caso, vou dar um exemplo do Brasil e depois a gente vai ver o exemplo da estrutura feudal. Né? Então, um exemplo no Brasil. Então, lá no Brasil colônia, lá entre 1500 e 1800, você tem uma estrutura social que contém escravos, que contém senhores, que contém o rei, né? A nobreza. Né? E essa estrutura social ela muda. Né? Por exemplo, a gente em 2000 já não tem um rei. Né? Essa figura, essa coloração, esse tipo, né,
esse tipo de sujeito político, de indivíduo político, que era o rei, que era o nobre, ele desaparece em 2000, já não existe. Existem outros, né? Em 2000, na sociedade brasileira de 2000, existe o empresário, existe a classe C, né? Existe as feministas, existem os punks, existem os emos, e por aí vai. Né? Então são novas estruturas, novas formas sociais que surgem ao longo do tempo. Isso são estratificações. Né? Então a sociedade, a estratificação, ela fica meio que no meio termo. A sociedade é o que então? Ela é ao mesmo tempo formada pelo tempo, né? E aí você tem uma espécie de ligação com a natureza mesmo, porque o tempo é o que? O tempo é uma coisa natural, né? O tempo não está controlado pelos humanos, né? Não tem como parar o relógio, não tem como impedir a mudança nesse sentido, né? A mudança sempre vem. E ao mesmo tempo você tem os sujeitos aí de cada tempo que se mobilizam para preservar determinados poderes, para conservar determinadas estruturas sociais, né? Então existe no Brasil gente reivindicando a volta da monarquia. E o que é isso? Isso é um aspecto lá do período colonial brasileiro, né? Uma coloração, um tipo social lá da colonização brasileira que ainda aparece resquícios, né? É maioria? Não, você não vê a maioria dos grupos defendendo um retorno à monarquia, mas você tem alguns pinguinhos aqui, alguns desses sujeitos, alguns tipos desses sujeitos aqui pedindo isso, né? Então, a estratificação é uma mistura entre essa condição natural, que é a temporalidade, e a vontade, o desejo, os interesses dos sujeitos que estão inseridos nessa temporalidade. Né? Então, vamos lá, vamos pegar a gente aqui. Nós somos uma geração, né? Então a gente nasce mais ou menos dentro de um mesmo período histórico, dentro de um mesmo extrato temporal, né? Então vamos pegar aqui eu e vocês, todos nós nascemos depois dos anos 80, né? Então depois dos anos 80, uma nova estratificação social, novas pessoas, né? Essas novas pessoas trazem novos interesses, novos desejos, novas vontades de transformação, de mudança, né? E ao mesmo tempo também você tem pessoas que querem preservar, que querem conservar, que querem manter, né? Então é esse jogo entre o tempo que vai forçando a mudança, que vai forçando a transformação, e os sujeitos, né? Os humanos que corroboram essa transformação, que afirmam essa transformação, que encampam, que valorizam, ou que, ao contrário, querem conservar, que negam essa transformação, que querem uma manutenção de antigas estruturas. Né? Então há vontade de mudar as estruturas e a vontade de permanecer nas estruturas. Isso é o que forma a espécie de rede social. Né? Então esse último desenho aqui é para mostrar um pouco isso. Né? Então o que são as estratificações sociais? Elas são a tentativa de ler um pouco esse jogo social entre como cada grupo ele vai se unindo, né? Como a gente, enquanto sociedade, a gente a gente forma grupos e defende mudanças ou permanências dessas estruturas. Então, aqui a gente tem as definições, né? Então, o que é uma sociedade? Uma sociedade é um conjunto de sujeitos, né? Então, você tem um conjunto de sujeitos. As relações entre sujeitos é o que formam as estruturas, né?
essas relações entre os sujeitos, elas não são naturais, sem sentido, aleatórias, de qualquer forma, elas não são assim. Elas são como? Elas são, na maior parte, estruturadas. Pelo menos todas as ciências humanas, elas tentam perceber isso. Quais são as estruturas, né? Vocês já devem ter percebido que a ciência é uma tentativa de encontrar, de certa forma, uma explicação ordenada, né? A própria ideia de explicação já significa uma ordem, né? Porque você atribui uma causa, porque você resume várias situações dentro de uma causa, né? Então isso é ciência. Ciências humanas, elas fazem o que então? Elas tentam encontrar as estruturas, as causalidades que explicam as nossas diversas relações. Então, o exercício das ciências sociais é o que? É pegar a nossa sociedade e perceber como as relações que a gente estabelece, então, as relações que a gente estabelece como aluno e professor, como pai e mãe, como filho e pais, como avós e pais, como patrão e empregado, como policial e cidadão, como político e cidadão, como todas essas relações, elas têm muitas causalidades que são comuns, né? Que formam uma espécie de estruturas que sempre aparecem em vários contextos diferentes, né? Então isso são estruturas. O que são essas estruturas? São dependências, necessidades, interesses, vontades e desejos que se repetem em vários contextos sociais. Então vamos pegar uma estrutura racial, né? Que é uma estrutura bastante marcante no nosso país e que está sendo bastante, novamente, né? Sempre sendo bastante discutida. Então a gente tem um período grande de escravidão e por conta disso, né, por conta do nosso desenvolvimento social ser baseado nessa escravidão, a formação da nossa elite ser baseada numa elite escravista, né, ser descendente de uma elite escravista. Então, muitas das condições escravistas, elas são conservadas, né? O que forma uma espécie de estrutura. Então você percebe que se você assiste a TV, se você lê um livro de época, se você conversa com uma pessoa mais velha, às vezes nessas três situações completamente diferentes, se você ouve um político, né, nessas quatro situações bem diferentes, você vai ver a repetição da mesma palavra, do mesmo termo, do mesmo significado, né, relacionado então ao que? A uma condição racial, né? Então você vai ver essa ideia, esse pensamento racial constante nesses vários contextos que eu citei. Então, o que é isso? O que é essa repetição da mesma expressão, da mesma ideia, do mesmo significado em vários contextos diferentes? Isso é uma estrutura, né? É uma estrutura. Então, vamos pegar outro exemplo. Criação de filhos, né? Não sei se vocês já assistiram Todo Mundo Odeia o Chris, né? Mas lá mostra a Rochelle, lá, que é uma mãe, né? E aí a Rochelle, ela tem um comportamento que a gente encontra facilmente nas nossas mães, né? Então, quem que é a mãe? A mãe é aquela que fica limpando a casa, é aquela que não quer ver o filho esculhambado, né? Tem o episódio do filho esculhambado. Quem é o pai? O pai é o cara que não quer gastar o dinheiro, que trabalha muito. E aí você assiste um seriado que está tratando sobre os Estados Unidos na década de 80, né? Uma família lá, uma família negra lá do Brooklyn. E aí você identifica as mesmas falas, os mesmos jeitos de se comportar na sua família, né? Aconteceu comigo e o seriado é um sucesso por conta disso, porque a gente identifica nisso
as mesmas situações que a gente viveu, né? E o que é isso? É uma estrutura, então, é uma estrutura comportamental, é uma estrutura de interesses, de vontades, de desejos, necessidades, né? Ok? Não significa que é igual, significa que tem semelhanças, e aí é o aspecto de ciência, né? Então a gente precisa explicar em que medida é igual, em que medida é diferente. Esse é o desafio da racionalidade das ciências exatas. Então as estruturas são isso, são as classes, são hierarquias, né? Então isso aqui, hierarquias, classes, estamentos, estratos, ordens, funções, cadeias de comando, isso são conceitos que a gente usa para tentar identificar essas estruturas, né? Então existe uma estrutura de classe que vai surgir na modernidade, né? A gente vai entender isso daqui a pouco. Existe uma estrutura de estamentos que funciona no feudalismo. A gente vai ver isso agorinha. Então a gente vai entender como esses estamentos aqui funcionam como uma estrutura social. Então essa é a introdução. Vamos lá então. Aqui a gente vai tentar refletir um pouco sobre essa mudança da antiguidade com o fim do Império Romano para o sistema feudal. E aí o aspecto mais central que eu quero chamar a atenção, né? Então esse feudalismo, esse fim da antiguidade, esse início da Idade Média, ele acontece mais ou menos entre o século III e o século V, né? Então você tem aí cerca de 200 anos que é o meio termo, né? Que ainda que é uma espécie de transição entre a antiguidade e a Idade Média, entre 300 e 500. Aí de 500 até mais ou menos o século XI, você tem o período que a gente chama de Baixa Idade Média, né? Seria a Idade Média por excelência, assim, a Idade Média mais característica, né? E o que mais caracteriza essa Idade Média? É um processo que a gente chama de encastelamento, né? É um processo onde você vai ter uma retração social muito grande, né? Se vocês lembrarem, todo o expansionismo romano ele era baseado no quê? No comércio, né? E na construção de estradas, né? Na formação de novas vilas, né? Então, esse processo de expansão, de formação de novas vilas, de aumento populacional, ele vai estagnar no século V, né? Com o fim do Império Romano. E aí, por conta das invasões que vão ocorrer na Europa, invasões de povos que a gente chama de germânicos, né? Invasões de povos muçulmanos também, que estão vindo do Oriente Médio, as sociedades europeias, as cidades europeias, muitas vão ser destruídas, vão ser abandonadas, e você vai ter essa tendência à criação de castelos, né? Então aqueles sujeitos que obtinham a posse de um território, eles constroem uma fortificação e as pessoas ficam ali dentro dessa fortificação para se proteger. Isso é uma base também para entender o que é a ideia de servidão. Esse processo de encastelamento, né, então de saída das cidades e de ida da maior parte da população para o campo e para dentro desses castelos, ele é explicado em maior parte pela crise do Império Romano, crise expansionista, né? Então, como a gente viu, todo o Império Romano ele era sustentado a partir da expansão. Por quê? Porque a expansão ela garantia escravos, garantia os espólios de guerra, né? Então, quando o Império, o exército do Império, as legiões, né, conquistavam um novo território, elas saqueavam também, e toda essa riqueza ia para Roma para financiar, então, a administração, né? O que é financiar a administração? É pagar os funcionários, comprar cavalo, fazer estrada, né? Construir torre, né, para fortificar as estradas,
né, manter soldados, né, comida, terra e tudo isso. Então, todo o sistema social romano, todo esse grande império, ele necessitava sempre estar expandindo mais, porque era com a expansão que ele conseguia recursos para sua manutenção, né? Quando essa expansão ela começa a atingir um limite, né? Quando já não tem mais territórios para expandir, ou conforme esse território ele fica tão grande que a manutenção dessa estrutura, desse império, dessa administração do império, ela já não já não é garantida com as novas conquistas. Então você está conquistando menos do que aquilo que você precisa para manter todo aquele território. Então isso é o que eu estou chamando ali de crise expansionista, né? Quando você não consegue mais expandir ao ponto de obter recursos, escravos, terras, espólios de guerra, para manter todo esse império, você tem uma crise, né? E aí essa crise ela é tanto interna, né, como a gente viu, a gente percebeu que o Império Romano, as várias regiões do Império, com seus líderes, né, eles começaram a entrar em guerra um contra o outro, né? Reivindicar autonomia, não, eu não devo mais satisfação para Roma, vamos dividir esse império em dois, depois dividiu em quatro, por aí foi dividindo. Então tem essa crise interna, né? Essas disputas internas por poder. Essas disputas internas são carregadas também das reivindicações da plebe, né? Então você tem o cristianismo, por exemplo, como a gente falou, que é um movimento principalmente dos plebeus, né? Então essa massa pobre, essa massa que foi colonizada, né? Que não eram romanos necessariamente, mas que eram pessoas de outras regiões que foram colonizadas por romanos. E aí que aderem ao cristianismo como uma forma de crítica também aos romanos, né? De negação aos romanos. Então, uma crise interna que é causada pela disputa entre os poderes e pela disputa também entre os senhores, né, os patrícios, por assim dizer, e essa plebe, né, essa plebe que agora é cristã, que está negando os deuses romanos, que está reivindicando uma religião, né, da caridade e tudo mais. Então você tem essa crise interna e tem também um fator externo que é invasões, né? Conforme você tem o enfraquecimento interno, os povos, principalmente os povos germânicos, né? Que estão na fronteira do império, eles começam a invadir esse império. Então várias invasões, que são chamados os povos bárbaros, né? Visigodos, ostrogodos. Bárbaros é o termo que os romanos deram a esses povos, né? Mas eles muitas vezes foram amigos também. Antes do século IV, esses povos eles faziam acordos com os romanos. Era comum um líder desses povos bárbaros germânicos eles serem uma espécie de funcionário do Império Romano fora das fronteiras, né? Então é um cara ali, que fica ali dentro do seu território como um aliado dos romanos. Então, então você tem o fator externo e o fatores internos, né, que é as disputas entre a própria elite governante, e a disputa entre os plebeus e essa elite governante, né? A disputa entre a elite e os plebeus é representada principalmente pela ascensão do cristianismo, né? Como uma crítica a toda a cultura romana. O cristianismo como uma crítica à cultura romana. E aí, por conta dessas invasões, né? Vamos dar uma olhada aqui nas invasões. Aqui você tem um mapa das invasões. Ó. Então, a gente tem o Império Romano aqui, né? O Império Romano era toda essa região aqui em vermelho, ó.
toda essa região em vermelho, Mar Mediterrâneo todo, uma ponta da África, né? E aí você tem as diversas incursões, né? Então tem os hunos, os nulos, sadinos, lombardos, bundios, vândalos, lombardos, visigodos, godos, ostrogodos, suevos, vândalos. Então todas essas populações que ficavam nas bordas, né, elas começam a fazer incursões para dentro do império com os mesmos objetivos dos antigos romanos. Quais eram os objetivos dos antigos romanos? Conseguir escravos, conseguir espólios de guerra, conseguir novas terras, né? Então eles vão ocupando esses territórios. Então você vai lá, conquista e ocupa o território, estabelece ali uma moradia, né? Todos esses povos aqui são chamados de povos germânicos, né? Por que povos germânicos? Porque eles vêm dessa parte mais leste aqui da Europa, né? Que é considerada germânica. Depois os alemães eles vão reivindicar a descendência desses povos germânicos, né? Tem um pouco dessa história também naquela série Vikings, né? Os vikings eram um desses povos germânicos aqui. O que mais tem aqui? Isso. Os otomanos aqui, ó, que são os muçulmanos, né? Então eles vêm também aqui pelo leste da Europa e eles vão vir por baixo também. Quando vai chegando o século X, mais ou menos, esses povos otomanos, eles vão ocupar toda esse Oriente Médio aqui, ó, Constantinopla vai ser tomada. Lembra lá que Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente, né? Tá, vamos acelerar. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que quando esses povos germânicos eles então ocupavam esse território romano, muitas vezes eles faziam um acordo antes do Império cair totalmente com os próprios romanos. E aí esse acordo atribuía o poder de um foederati, que era um chefe militar estrangeiro que era incorporado à administração romana. Esse foederati pode ser considerado um precursor, então, um início do que é o senhor feudal, né? O que é o senhor feudal? O senhor feudal é um cara que recebe uma terra de um rei, né? Ele recebe essa terra para ele poder cuidar, para ele poder colocar servos para trabalhar. E aí esse sistema de um sujeito que é leal a algum líder militar receber uma terra já existia então entre os romanos e os germanos. A gente vai percebendo que vai ter o quê? Uma fusão cultural entre romanos e germanos, né? Nessas invasões, esses germanos também eles confiscavam então grandes propriedades e faziam uma política de concessão. Então, eu sou o líder dos vândalos, né? Aí eu conquisto aqui Ravenna. Aí eu tenho lá, dentro da minha população, eu tenho várias famílias, né, importantes, vários chefes militares. Aí eu vou cedendo esses territórios conquistados, eu cedo Ravenna para um desses meus líderes militares, né? E aí esse meu líder militar que ganhou a terra, ele vira uma espécie de senhor feudal, né? Então ele tem o domínio sobre aquele território, ele faz a lei ali, ele é a autoridade máxima ali dentro, né? Então é assim que vai surgindo esse feudalismo, o senhor feudal, né? E a gente percebe, como eu estava dizendo, né, a fusão cultural entre romanos e germânicos. Que a relação feudal, então, como a gente vai ver, que é baseada então nessa concessão de um grande pedaço de terra para um líder militar administrar, ela é uma mistura entre o antigo clientelismo romano, não sei se vocês lembram, mas tinha lá em Roma, havia esse clientelismo, que era você se colocar como, vamos dizer assim, padrinho, né? Você se colocava como um afilhado de alguma pessoa importante, né?
você se tornava cliente. A palavra cliente aí, então, a nossa palavra cliente vem daí, ó. Cliente é isso. É aquele que se coloca como apadrinhado de alguém mais importante, né? E aí o clientelismo era uma condição, uma estrutura social romana, né? Então toda a sociedade romana ela estava baseada nesse clientelismo, nessas relações, né? Onde sujeitos importantes eram padrinhos de um conjunto de outros sujeitos menores e os povos germânicos eles trazem essa ideia do comitatus, que é isso que eu estava dizendo, né? Quando o líder maior do povo ele cede um território para que um general, um chefe militar inferior a ele administre o território. Então, o que é o feudalismo? É uma mistura entre esse clientelismo e esse comitato germânico. Como assim uma mistura? O senhor feudal, né, o senhor que recebe a terra, ele é um líder militar, o que é uma característica bastante dos germânicos, e ele também, quando ele recebe essa terra, ele faz uma série de juramentos para o sujeito superior. Pode ser um rei, pode ser um senhor feudal maior, né? Que juramentos são esses? São juramentos de fidelidade, juramentos de ajuda militar, né? De proteção do território, né? E aí, isso é uma característica dos romanos. Então, juntando essas duas características, aí, clientelismo e comitatus, você tem o feudalismo. Então, a gente já falou de encastelamento, né? A gente já explicou um pouco como é que se formam esses encastelamentos, né? Por conta da crise expansionista. E o que resulta, então, desses encastelamentos? Uma retração populacional, né? Então, a população da Europa vai cair bastante entre o século III e o século XI. Vão ter muito menos pessoas na Europa. Você tem uma crise do escravismo antigo, né? Então o sistema escravista ele vai entrar em declínio porque não tem mais expansão, né? E os escravos eram escravos de guerra. Você tem uma desestabilização política, então as invasões elas causam o quê? A queda de vários monarcas, de vários reis, né? Esses monarcas, esses reis, eles perdem poder, eles já não têm legitimidade para manter a administração daquele território. E aí esses conquistadores, eles então fazem essa política aí de concessão de terras para os seus subordinados, né? Esse aspecto é importante e tem a ver com a desestabilização política. Quando você tem a queda, então, desses antigos centros, você tem uma descentralização do território. Já não tem mais um líder, né, como a gente, por exemplo, no Império Romano. Todo aquele território em volta do Mediterrâneo, ele ficava sob a liderança de um sujeito, né, ou de 3 sujeitos, de um conjunto de sujeitos lá na Itália, né? Então isso vai acabar, né? Você vai ter o quê? Entre o século III e o século X? Um conjunto de pequenos líderes, né? Isso é o que eu estou chamando de descentralização territorial. Não tem mais uma unidade, uma grande unidade. Isso são os feudos, né? Isso é o feudalismo. Vários territórios, né? Maiores e menores, cada um controlado pelo seu senhor feudal, né? E o que une todos esses senhores feudais? São aquelas relações lá as relações feudais, que é uma mistura entre o comitatus e o clientelismo, né? Relações que a gente chama também de relações de vassalagem, né? A vassalagem é era o nome que se dava para esse juramento, né? Então, quando você recebia a terra para administrar, você fazia um juramento, né? Então você se ajoelhava, você pegava na Bíblia, o cara botava a espada, era todo um ritual assim para fazer aquela concessão, e nesse ritual você jurava fidelidade também. E aí você recebia o que? Por conta dessa declaração de vassalagem, né? Você recebia um grande latifúndio de terra, um grande pedaço de terra lá com floresta, com rio, com tudo mais. E aí dentro desse pedaço de terra você fazia o seu castelo
E aí, por conta desse castelo, você atraía várias pessoas que estavam ali com medo de invasões, para que elas ocupassem então aquelas trabalhassem aquelas terras como servos, né? A gente vai entender agora esse processo dos servos. Aqui a estrutura social, né? Então a gente estava falando lá de estratos sociais, aí eu falei que no feudalismo existiam os estamentos. O que são os estamentos? Então é uma espécie de ideologia, né, que existia na Idade Média e que tentava colocar os grupos sociais dentro de categorias bem definidas, né? Então você tem aqui os que fazem a guerra, os que oram e os que trabalham, né? Então, os nobres, o clero e os camponeses, né? A gente diz que existiam dois tipos de estruturas sociais. Então, existem as relações senhoriais, né? Que são essas relações que acontecem entre a nobreza, né? Entre a nobreza, entre o clero, entre a classe dominante, vamos dizer assim. Quem são eles, né? São cavalheiros e baixo clero, né? Que são cavalheiros? São uma elite guerreira, né? Uma elite guerreira, uma elite que é treinada para a guerra desde criança, que investe em armamento, que se garante nessa educação militar. E aí você tem os senhores feudais, né, que são essas espécies de líderes dos exércitos, né, que reúnem várias famílias de nobres, né, esses senhores são pessoas que têm vários vassalos, né, então vários nobres prestam juramento de fidelidade a um senhor, que é um cara com uma maior porção de terra, com um exército maior, né? E você tem também o alto clero, que está junto aqui com esses senhores, frequentam os mesmos espaços, né? Geralmente um senhor, ele precisa receber a outorga, né, desse poder de um padre. Todo feudo tinha a sua igreja também. Todo grande feudo teria lá o seu bispo, né? E esse bispo, ele fazia a coroação desse senhor, ele dava legitimidade para esse senhor, né? Então é assim que funciona. E aí acima de todos esses você tem os reis, os bispos, o papa, né? Que é uma figura que vai começar a existir. Então essas relações senhoriais elas acontecem entre essas nobrezas. Esses juramentos de fidelidade, de ajuda militar acontecem então entre baixo clero e alto clero, entre os cavaleiros, né, que são os pequenos senhores feudais e os grandes senhores feudais, e entre os reis e os senhores feudais, entre os bispos e o alto clero, né? Então, essas relações senhoriais são esses juramentos de fidelidade, os juramentos de vassalagem, né? Essas obrigações que essa elite se coloca entre si, que coloca entre si. E aí você tem as relações feudais, que são as relações que acontecem entre esses cavaleiros, esses senhores feudais e os servos, né? O que são essas relações feudais? São uma espécie de contratos de trabalho, né? Como que funciona? Esses camponeses, então, ou esses camponeses, ex-escravos, populações que são conquistadas, populações que estão com medo de ser conquistadas, elas, nesse processo aí todo de desestabilização política, social, econômica, no século III, elas procuram fugir das cidades, né? E aí elas fogem das cidades à procura justamente de trabalho e moradia, né? E elas vão encontrar isso nos feudos, né? Então, ao chegar em um feudo, essa pessoa, esse colono, né? Ele ganha um pedaço de terra, né? Ele estabelece um contrato com o senhor feudal, com esse nobre, e aí ele ganha um pedaço de terra
e ele vai trabalhar essa terra por metade daquilo que ele produzir. Além disso, ele tem que pagar uma série de tributos, né? Então, as relações senhoriais, elas são relações, as relações senhoriais que acontecem entre a elite, né? Entre a elite da Idade Média, elas são relações de vassalagem, né? E as relações feudais são relações de trabalho, né? São os contratos de trabalho onde uma pessoa que está procurando terra e proteção, ela cede a sua mão de obra em troca de quê? Em troca de um espaço para morar e em troca de uma parte daquilo que ela produz, né? E além disso, ela tem que pagar alguns impostos também, como a gente vai ver aqui, né? Então, explicando melhor as relações feudais, né? Então, as relações feudais, elas vão substituir a escravidão, inclusive vão ter proibições à escravidão, né? Essas relações feudais, conforme elas substituem a escravidão, né? A gente lembra, a escravidão era um processo de produção, né? Para produzir com trabalho escravo, você precisava sempre estar expandindo, né? Porque era através da expansão que você conseguia escravos. E aí já nas relações feudais, com esse contrato, com esse acordo que se estabelece entre o camponês e o senhor feudal, a produção se torna autossuficiente e autorreprodutora, porque o servo ele vai estabelecer moradia, vai ter vários filhos, né? E esses filhos vão continuar ali no feudo, trabalhando a terra. Então, conforme a família vai crescendo, o senhor feudal vai ter mais servos, né? Ele não precisa mais ficar expandindo o território, ele pode se fechar cada vez mais, né? Apenas crescendo o seu território e se mantendo então autossuficiente e autorreprodutor. Essas relações feudais são estabelecidas através de arrendamentos, né? Então a terra é do senhor feudal, que foi concedida, né, por um senhor, por um nobre mais poderoso, né, que tomou essa terra, que conquistou, ou que só ganhou essa terra da igreja, de um rei, né? E aí ele arrenda um lote dessa terra para um camponês. E aí esse camponês ele trabalha essa terra, ele vai lá, planta, né, com a sua família, e metade daquilo que ele planta é do senhor. Além disso, ele tem que pagar um conjunto de tributos, né? Então ele tem que pagar tributo para poder se casar, ele tem que pagar tributo quando ele morre, né? Ele tem que pagar tributo quando alguém da família dele morre, né? E não conseguiu cumprir o acordo que tinha feito. Então, tem que pagar, tá na metade do ano e tem que dar metade da colheita para o senhor feudal. Aí o sujeito morreu, não conseguiu terminar de colher a plantação. Então a família vai ter que pagar lá uma taxa para o senhor feudal. Se tivesse algum crime também e o sujeito fosse ser julgado, ele precisava pagar uma taxa para poder ter essa audiência com o senhor feudal onde ele seria julgado, né? Esses arrendamentos, né, é chamado de patrocínio também. Então o senhor feudal ele patrocina esse colono, né, no sentido de que ele fornece a terra e tudo mais. Os camponeses, eles, né, nesse processo de patrocínio, eles são dispensados da ação militar, até porque a ação militar é algo que caracteriza a nobreza, né? Então, o que é ser nobre? Ser nobre é ser um guerreiro, né? Algo que vai ser bastante marcante, algo que é trazido, né, da cultura germânica, né? O nobre é um guerreiro, né? Então, o camponês, como ele não é nobre, ele não participa da guerra. E tudo isso é baseado numa doutrina, né? Numa ideia de que, então, e aí você tem inclusive uma explicação religiosa, a igreja vai ser a principal propagadora dessa doutrina de que existem três ordens sociais. Então lembra que eu estava falando lá no início da naturalização das relações sociais?
Na Idade Média você tem uma naturalização das relações sociais. Então dizia lá, ó, cada sujeito nasce para ser uma coisa. Então o nobre nasce para guerrear, o clero nasce sempre para rezar e o camponês nasce sempre para trabalhar, né? Então as coisas são assim, a estrutura é essa e não tem por que mudar. É mais ou menos esse discurso. E isso é uma sociedade estamental, que significa que você não pode você não pode sair de camponês para nobre. Ah, então significa que não acontecia? Acontecia, mas era raro e era contra a doutrina social, né? O discurso social, as elites, a maior parte dos contextos sociais, você ouviria sempre que não, cada pessoa tem o seu lugar e esse lugar é dado por Deus, ele é imutável, ele é intransformável, ele é sempre assim. Quem quer mudar isso está errado, é corrupto, é pagão, é herege, né? É por aí, assim. Terminando, então, quem é o servo? Então, o servo é esse pequeno agricultor, esse camponês, esse cara que está migrando, né? É um ex-escravo que foi que seu território. Então, vamos lá. Lá em Roma tinha um monte de escravos, né? Quando chega um exército conquistando tudo, esses escravos fogem. E aí você vai para onde? Aí você vai bandular pela Europa procurando um lugar para se estabelecer e você acaba encontrando lá um feudo, um cara, um líder germânico, né, que conquistou aquele território, estabeleceu ali uma fortificação e está oferecendo terras para quem quiser trabalhar, né, em troca da exploração dessa mão de obra, né, considerando que esse servo ele vai ter que pagar os tributos, ele vai ter que dar parte da sua produção e tudo mais. Então esse é o servo, né? São os artesãos também, já não tem cidades, né? Tá tudo muito perigoso, né? Então as pessoas estão encasteladas e aí esses artesãos, essas pessoas que faziam pequenos trabalhos artesanais nas cidades, acabam preferindo então se tornar um servo, né? E aí ter a proteção desse senhor, né? Aqui a gente tem algumas ilustrações, essas são da Idade Média mesmo. Lembrar que esses servos também eles tinham seus momentos de lazer, né? Tinha sua cultura, né? Aqui tá fazendo um rango, né? Cortando uma carne. Aqui trabalhando, né? Bom, então é isso. Vou falar aqui rapidinho do nosso trabalho, né? Então já tem algumas instruções aqui, ó. Então o que você vai fazer no mangá? Você vai produzir uma história ilustrada que aborda as condições de trabalho servil, né? Aí você pode pegar principalmente a Europa ou pode fazer uma pesquisinha sobre o feudalismo chinês e aí fazer sobre a China, o Japão também. Mas eu prefiro que você faça sobre a Europa, né? Porque já tem todo o conteúdo dessa aula, que é o que eu quero que você apresente nesse mangá. Então, nesse mangá você tem que tratar do servo, o que é esse servo, como que funciona essa servidão, o que o servo faz, por que ele se torna servo, pode apresentar também condições históricas, invasões, pode apresentar igrejas, relações entre esses vários grupos, né, igreja, os senhores, pode apresentar tudo isso. E aí você vai fazer o desenho e escrever as falas, né? Da mesma forma como é um quadrinho, né? Mangá é a mesma coisa que quadrinho, basicamente, né? Tem gente que não gosta de que fala isso, mas é um desenho e o balãozinho da fala, né? Basicamente isso. O mangá ele não precisa do balãozinho. Você pode escrever a fala em qualquer lugar mesmo, sem fazer balãozinho. Né? HQ tem mais isso de um balãozinho para a fala de cada personagem. Então você vai fazer aí 2 páginas, né? Vou escrever aqui depois a quantidade de páginas. Você vai fazer 2 páginas contando essa situação dos servos na Europa da Idade Média.
né? E aí você deve trazer informações sobre o modo de trabalho servir e as condições sociais que sustentam e regulam essas relações de trabalho. Aí eu deixei aqui alguns links complementares, né? Isso aqui é um documento, né? Que você vai ter uma narração aqui da situação do servo, né? Tem várias. Depois a gente vai ler isso na aula de segunda-feira, né? E você tem aqui nesse outro um texto que fala sobre tem que arrumar o link aqui, mas é um texto que fala sobre a condição dos servos na Idade Média. Então o mangá é basicamente isso, você vai fazer o desenho, fazer as falas, nessas falas e nesses desenhos tem que trazer todo esse contexto da aula, e aí você vai bater uma foto ou salvar em PDF, né, e enviar, ok? É isso, dúvidas manda aqui no instruções e links importantes. É isso aí, abraço, até mais.